E aí, galerinha, aula 21 começando, na verdade essa é a primeira parte, que também vai tratar da distribuição eletrônica em relação à localização de um elemento na tabela periódica, então a relação do seu número atômico, da sua quantidade de elétrons para dizer a localização desse elemento químico, e agora a gente vai falar dos elementos de transição. Então nessa primeira parte vocês entenderão como colocar a relação da distribuição eletrônica com a tabela periódica e na segunda parte vem os exemplos para vocês aplicarem isso daí e vocês verificarem como que isso funciona. Preciso que vocês estejam ao lado da tabela periódica, com o diagrama de Linus Pauling também perto, com aquela listinha de conteúdo que eu coloquei no AVA para vocês e com o caderno para vocês fazerem as devidas anotações. Então vamos lá! Deixamos a tabela periódica assim, então nessa parte 2, que foi da aula 20, vocês, e inclusive na parte 1 também, vocês colocaram em relação aos blocos e os subníveis mais energéticos dos elementos químicos. Então aqui, duas primeiras colunas, bloco S, porque S comporta até 2 elétrons, S1, S2 para os grupos 1 e 2, famílias 1A e 2A, metais alcalinos e metais alcalino-terrosos. Depois partimos para o bloco P, que são justamente 6 colunas para esse final dos elementos representativos e é justamente a quantidade máxima de elétrons que o subnível P comporta. Então a gente foi de P1 a P6, de 3A a 7A e 0, famílias do boro, carbono, nitrogênio, chalcogênios, halogênios e gases nobres. Então a gente deixou assim e agora a gente vai conversar sobre os elementos de transição externa e sobre os elementos de transição interna. Então, começando com os de transição externa, lembrando que a numeração deles é um pouquinho diferente, a gente começa do número 3B e a gente vai 3B, 4B, 5B, mostrando aqui na tabela para vocês até 7B. Lembrem de puxar a chavinha para os grupos 8, 9 e 10 que pertencem à família 8B, reiniciando a contagem família 1B, família 2B, para continuar a sequência numérica com 3A, 4A, 5A e assim vai. Então, o que a gente já pode caracterizar? Que se a gente já tem o bloco S e a gente já tem o bloco P, a gente agora vai falar do bloco D. Por quê? Porque todos os elementos que estão nesse meio da tabela periódica, os elementos de transição externa, têm como subnível mais energético o D. Só que olha que interessante. Contem aí, a partir de agora, nesse centro da tabela periódica, quantas colunas tem? Parem um minutinho para vocês poderem contar. Quantos elétrons comportam o subnível D? Não é coincidência isso daí. Então, olha só. O centro da tabela ele tem 10 colunas e isso quer dizer então que se encaixa direitinho com a quantidade máxima de elétrons que o subnível D comporta, que é 10. Então o que a gente vai fazer agora? Enumerar também de D1 a D10 essas colunas do centro da tabela periódica que correspondem aos elementos de transição externa. Então o que a gente faz? Aqui a gente pensa no bloco D. Pense então nos elementos que estão inseridos e a gente começa a enumerar. D1 é o 3B, D2, D3, D4, D5, D6, não importa se estão todos na mesma família, cada um vai ter sua coluna para o subnível mais energético até o D10. Então, isso se aplica aos elementos de transição externa. Só que o que acontece? Diferentemente dos elementos representativos, agora a gente não une as coordenadas direitinho para dizer o subnível mais energético, porque quando o subnível é D, eles têm umas características diferentes, na verdade, a gente não tem que pensar na camada de valência e o subnível mais energético nunca está contido na camada de valência, por isso não acompanha, então vai ser necessária a distribuição eletrônica, que é justamente o que a gente vai fazer na segunda parte. Mas, por enquanto, para os elementos de transição externa, o que vocês precisam saber é isso daqui, saber dessas colunas com o respectivo D, né, que vai ser o seu subnível mais energético. Para os elementos de transição interna, então quais são eles mesmo? Aquelas duas gavetinhas, os que estão internamente inseridos, né? Que foram colocados em duas linhas da tabela periódica que a gente já sabe que não são o 8º e 9º período, que na verdade correspondem ao 6º e 7º período, respectivamente, e todos inseridos no grupo 3, família 3B. Então aqui, olha, a gente já foi S, P, D,
tá faltando quem? O F. Então, isso quer dizer que os elementos que estão abaixo ali na tabela periódica, os elementos de transição interna, tem exceção? Tem, segura que eu já vou explicar para vocês. Eles possuem como subnível mais energético o F. Então, estamos falando do bloco F da tabela periódica. Olha lá. Agora, vocês podem complementar essa informação. Não precisa escrever assim não, tá, gente? Para vocês não tamparem aí os elementos químicos. É só para vocês terem uma noção, conseguirem imaginar sobre esses grandes blocos. Só que agora eu vou pedir a mesma coisa para vocês. Contem quantas colunas tem aí no que a gente chamou de bloco F. E pensem em quantos elétrons o subnível F consegue comportar. Tem uma relação que parece não estar batendo, né? E aí eu vou explicar para vocês como funciona. Sim, há 15 colunas e sim, só 14 elétrons comporta o subnível F. Então, como vai funcionar? Primeiro, eu preciso que vocês entendam algo sobre a tabela periódica. Então, o diagrama. O que vocês têm que ter noção? Que a gente vai enumerar de F1 a F14. Então, isso vai ser feito. Então, o que eu vou pensar aqui olhando o diagrama? Que só há dois aqui subníveis que tem F, o 4F e o 5F. Para ter chegado no 4F, ou seja, para o subnível mais energético ser o 4F, todos esses aqui já tem que ser escritos. Então, eu vou começar. O primeiro elemento desse bloco, ele tem que ser F1. O próximo elemento é um elemento com um número atômico com uma unidade a mais. Então, ele vai ser F2. E assim vai. O próximo é F3, o próximo é F4, F5, F6, até chegar no F14. Só que quando chegar no F14, que vão ser justamente esses elementos aqui, ainda tem um elemento seguinte. E se tem um elemento seguinte, ele tem um elétron a mais do que os outros elementos que estavam ali anteriormente. E percebam aonde que a gente vai colocar esse elétron a mais. Depois que passar o F14, olha o próximo subnível que vem. Tanto para o 4F14 quanto para o 5F14. Vem o subnível D. Então, se eu coloco um elétron a mais, porque se eu penso no elemento vizinho, ele tem um elétron a mais, ele precisa estar no subnível D. Então, ele vai ser D1. E por que D1? Porque aí depois vai se encaixar direitinho com justamente a família em que eles estão inseridos. Olha só, aqui eu coloco então de F1 a F14 e o próximo elemento então, os próximos, né? Porque a gente pensa no lutécio e no laurêncio, eles têm como subnível mais energético D1, o que se encaixa direitinho com a família em que eles estão localizados. Eles não são da família 3B, grupo 3, quem é dessa família não tem como subnível mais energético D1, é como se fechasse então, pensasse aqui no F e fechasse com D1 para a sequência continuar, D2, D3, D4, com os elementos que vêm seguintes. Então isso vai fazer mais sentido com os exemplos que vem nessa parte 2 e é o que justamente a gente vai aplicar a partir de agora. Então nesse primeiro momento eu fico por aqui, deixo meu beijo com vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!